escrita e ilustrada por Darwin Cook, o mesmo autor do clássico DC A Nova Fronteira. Essa HQ que eu vou falar aqui foi lançada em 2000. É uma das melhores histórias do Homem-Morcego. Apesar dela não ser muito conhecida entre até os próprios fãs do Batman, da DC em geral. A história começa com o Batman cansado e ferido perseguindo um criminoso do Coringa, um cara que trabalhava pro Coringa. Ele consegue ir atrás do cara, o problema é que tem um problema. Acaba acontecendo algo que ele não gosta muito. Na verdade, ninguém ia gostar do que aconteceu. Ao invés dele conseguir pegar e prender o vilão se mata, ainda diz que foi culpa do Batman, porque ele estava se matando, e ainda conta pro Batman que antes dele se matar, ele matou também a esposa e a filha. Porque o Coringa ia atrás dele, porque ele estava ajudando o Batman a prender o Coringa. Antes de eu continuar, se você quer entender mais essa história para depois voltar aqui no vídeo e não receber spoiler, então entra aqui no nosso canal, no Páginas Narradas. Nós temos o bloco Páginas Narradas, para quem não sabe, que nós trazemos as histórias em quadrinhos narradas, com mais de 20 vozes. Batman Ego já está na lista, então se você não leu a história, não conseguiu comprar, não conseguiu encontrar por aí, eu falo para você ouvir a nossa história contada pela nossa equipe. E aí depois você volta aqui. E aí, continuando da onde eu parei, o Batman fica muito bolado pelo que aconteceu, porque o cara morreu pela culpa dele, e o cara também matou a família por culpa dele e tudo mais. Batman volta pra Batcaverna transtornado, querendo não ser mais o Batman, apenas o Bruce, e é isso, eu vou abandonar a capa e ponto final. Mas aí, quando ele tenta desistir, um inesperado ser aparece na tela do bate-sinal para convencer ele do contrário, para falar com ele que ele não ia desistir, que ele não poderia, na verdade que ele não iria mesmo, que ele não ia deixar ele desistir. Como você pode ver, a capa de Batman Ego já mostra muito da história, porque o Batman tá fundido na cidade, porque a cidade precisa do Batman e o Batman precisa da cidade. É como se fosse uma viga de sustentação. O Batman é a sustentação de Gotham. Então, logo de início você já entende que todo mundo precisa do Batman e que o Batman precisa de todo mundo, meio que é isso. E o Batman até acha mesmo que ele tá delirando só porque ele tomou uma facada mais cedo, que ele tá muito cansado, por esses anos todos ele está ali contra os vilões, e aí ele desliga a tela achando que era só uma imaginação da cabeça dele, ou uma pegadinha. Esse ser é o ego, o próprio ego do Batman. É como se fosse o fantasma dele mesmo, que está tentando confrontar ele para dizer para ele, olha, eu sou o Batman, você é o Bruce. O Bruce só existe porque tem o Batman. Você não é o Bruce, você é o Batman que precisa ser o Bruce. Eu acho essa história demais. Quem já ouviu aqui no nosso canal a narração percebe que a história é mais voltada para o Batman, não tem muitos personagens não, fala mais com ele, é o ego dele conversando com ele mesmo, é meio que a consciência, você não sabe se é o fantasma da consciência dele ou se realmente é real tudo aquilo, é muito louco. O próprio ego dele faz ele confrontar ele mesmo se realmente precisa daquilo tudo, e o ego também tenta mostrar para ele que ele deveria ser mais grosseiro, que ele deveria acabar de uma vez por todas com quem acaba com ele, que é nada mais nada menos que o Coringa. Batman Ego, no meu ponto de vista, é uma revista que todo fã que se diz ser fã do Batman, da DC, de outras, qualquer tipo de revista, um quadrinho ou heróis, deveria entender, deveria ler para poder entender mais um pouco da história. Porque não fala somente de uma história ali que ele tem que pegar os vilões e prender. Não, tá falando dele mesmo, tá falando da própria consciência dele. Será que ele tá fazendo tudo certo? Será que ele tá fazendo alguma coisa errada? Será que precisa dele mesmo? A gente pode trazer isso para a vida real. O que é mostrado é que o maior vilão dele é ele mesmo, dentro dele. Então ele tem que confrontar isso. Até porque mesmo o próprio ego fala para ele, olha, você tem que matar o Coringa. Você não pode simplesmente ir prender, porque ele vai sair do Arkham toda vez que você prender. Então assim, ele coloca isso na cabeça do Bruce. Só que o Bruce é tão inteligente, mostra pro ego dele que ele sabe o que está fazendo, que ele mostra também que não pode ser assim, que ele não é como os outros, que eles não podem ser, que os dois não podem ser como os outros. Inclusive o Bruce conversa com o ego como se fosse outro mesmo, interessante é isso. E aí você fica sem saber se é o Bruce que precisa do Batman ou se é o Batman que precisa do Bruce. E é muito interessante o final dessa HQ, que os dois entram em acordo, porque
que até então o Ego queria que de noite ele seria só o Batman, né? O Ego seria só o Batman, sentando o pau nos vilão, matando geral, como o Batman. E de dia o Bruce teria uma vida de Bruce na moral, de boa, nas festas, nas reuniões de empresa, fazendo o que ele queria. Só que o Bruce não queria isso, não queria uma vida dupla. Que na verdade não seria uma vida dupla, seria meio que tipo assim, de dia é só a consciência do Bruce e de noite é só a consciência do Batman. E é aí que ele fala que não, que os dois podem trabalhar junto, que ele não é assim, que eles não são assim, que eles são diferentes. Enquanto eles serem diferentes dos outros, é isso que mantém eles sã e salvo. Cara, o final dessa revista é incrível, essa revista inteira é incrível, inclusive mostra os pais do Batman, porque o Ego vai lá no passado, mostra os pais do Batman pra ele, mostra o que os pais prometeu pra ele, que nunca ia morrer, que nunca ia deixar ele. Isso tenta pegar a ferida do Bruce e jogar à tona e machucar ainda mais, mas o bacana é que Bruce consegue dar a volta por cima e melhorar a situação. Como um ser humano, é mostrado pra gente o lado de Batman, o lado de Bruce que todos os outros deveriam ver. Quer ouvir mais conteúdo? Se liga no nosso podcast. Quer participar da nossa equipe de dublagem? Aqui, tudo isso que eu tô falando na descrição. Não esqueça, tem um link aqui na descrição que tá falando tudo isso para você participar com a gente, para acessar o podcast e tudo mais. Não esquece também de dar seu like, se inscrever aqui, deixar seu like, comentar, porque isso ajuda demais no engajamento do canal pra gente trazer mais histórias boas para vocês. Fico te esperando no próximo vídeo. Se você quer colecionar revista em quadrinho e muito mais da cultura pop, eu te indico a família Adoradores, o grupo FAD, é isso mesmo. Aqui na descrição você vai ter o link do Facebook deles, do grupo no Facebook, para você acessar os grupos no WhatsApp, grupo de venda, grupo de leilão, todo tipo de grupo para aqueles que gostam de colecionar revista em quadrinho e mais da cultura pop. Eu faço parte, agora só falta você.